Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores. A Kaiowá iniciou a operação de estacionamento rotativo aqui em São Bento do Sul no ano de 2006. Ao longo desse período, alguns procedimentos foram, aos poucos, modificando. Em contrapartida, outras alterações que deveriam ocorrer não ocorreram. E hoje nós estamos num desequilíbrio econômico-financeiro. Nós temos solicitado à Prefeitura Municipal proceder esses ajustes. Nesse aspecto, um projeto de lei foi encaminhado a essa casa, solicitando a alteração de um dispositivo da lei inicial, que altera a forma de regularização. Então, nós gostaríamos de fazer uma apresentação, na verdade seria uma retrospectiva bem rápida do que aconteceu nesses praticamente 11 anos de operação. Então, nós vamos fazer uma apresentação, vou tentar ser bastante breve para não tomar muito tempo. Então, nós vamos apresentar os dados básicos da operação aqui em São Bento do Sul. A quantidade de vaga, hoje nós temos as vagas comuns de automóvel, 526, de vaga de idoso, 29, deficiente físico, 15, total de 570, nós estamos respeitando os percentuais estabelecidos pela legislação. Nós temos também vaga de carga e descarga e vagas para motocicleta. Nós temos também 7 vagas para farmácias. Estou me perdendo aqui. A quantidade de parquímetro, nós temos 76 parquímetros para automóveis e 13 para motocicleta, no total de 89 equipamentos. O quadro de colaboradores, nós estamos com um total de 18, uma coordenadora, supervisora. O nosso grande quadro mesmo está no quadro de orientadoras, que atende na rua a todos os usuários do sistema. Nós temos auxiliar de manutenção de equipamento, temos uma jovem aprendiz, responsável técnico junto ao CREA, e nós temos uma pessoa que faz todo o serviço geral da empresa. Nós temos a gente colocou ali a evolução salarial. Nós tínhamos em 2012, nós pegamos praticamente de 5 anos para cá para demonstrar a evolução. Nós tínhamos lá, nós estamos colocando em relação à orientadora, que é o nosso maior quadro que está na rua para fazer o atendimento. Nós tínhamos um salário final de R$ 976 e hoje nós estamos com 1.536, com incremento na folha de 57,5%. Se nós tomarmos por base um salário de R$ 1.500, com 100% de encargos sociais, um quadro de 18 funcionários, nós chegamos numa folha em algo em torno de R$ 54 mil, em números redondos, né? Nós temos aqui as ruas que abrangem o sistema, que compreende aquelas 570 vagas de automóveis, depois tem motocicleta, de carga e descarga, farmácia. Em questão de valores, a tarifa, hoje nós temos dois valores, né? Tarifa para crédito no boto e tarifa para cartão. Para automóveis, nós estamos com R$ 1,82 a hora no
crédito e para motocicleta 91 centavos. O cartão já, desde o começo, nós temos um valor maior. R$ 1,94 a hora para automóveis e R$ 97 para motocicleta. Se bem que nós temos números quebrados e nós estamos praticando números redondos para facilitar o troco. Por exemplo, o crédito está sendo vendido a R$ 1,80 e não a R$ 1,82, porque nós teríamos dificuldade em relação ao troco, assim como o usuário. A regularização, nós estamos tanto para automóveis quanto para motocicleta. Então, aquelas pessoas que são notificadas podem regularizar mediante o pagamento do valor correspondente a R$ 10, recebendo 5 horas de crédito ou em cartão. E a venda do bottom, nós estamos a R$ 12,50. Esse valor nós já pagamos hoje para o nosso fornecedor, e nós estávamos fornecendo esse bottom a R$ 5. Quer dizer, nós estávamos pagando R$ 12,50, recolhendo todos os tributos em cima desse valor, todas as despesas como frete, montagem, distribuição, e nós estávamos vendendo a R$ 5. E esse valor passou recentemente de 5 para R$ 12,50, que ainda não cobre os nossos custos. Então, a evolução da tarifa estava desde 2006 com R$ 1,20 a hora. A inflação do IGPM nesse período foi 85,66%. O valor corrigido estaria hoje em 2,23. O valor praticado está hoje em 1,80, que foi reajustado recentemente. O nosso quadro de receita, nós pegamos de 2012 para cá. A média de 2012 foi de 60, em números redondos, 65 mil por mês, 2013, 61, 2014, 62, 2015, 67, 2016, 67. E 2017 até agora, uma média de 70 mil. Se nós considerarmos que, em números redondos, a folha de pagamento dá em torno de 54 mil, mais a locação dos equipamentos, que está chegando perto de 11 mil, nós temos aí uma despesa só de pessoal e de locação de equipamento em 65 mil. Então, a gente demonstra aqui que o sistema está deficitário hoje. O contrato atual foi assinado em 5 de 11 de 2012, o prazo de vigência é de 5 anos, podendo ser prorrogado por igual período. Esse primeiro período vence no dia 5 de novembro desse ano. Colocamos aqui a evolução da tecnologia. Esse é o primeiro parquímetro que nós instalamos em 2006. Quem é da cidade, que já utilizava o sistema, vê que ele era um equipamento que ele não tinha relógio, ele só contava tempo. Na verdade, quando a gente acionava, imediatamente ele começava a descontar o tempo. Se eu chegasse às 7 horas da manhã e acionasse ele, ele já entendia que poderia começar a descontar. A mesma forma era no final do dia. Se eu chegasse lá às 5h30 e acionasse o equipamento, ele descontava 2 horas. Então, nós, ao longo do tempo, fomos substituindo, melhorando essa tecnologia. Esse é o terminal de recarga que a gente tem nos postos de venda, para que as pessoas não tenham que procurar a orientadora para ficar recarregando. Pode procurar o posto de venda para fazer a recarga. Esse é o cartão
turista que a gente instituiu, porque vinha gente de fora e não gostaria de comprar o bottom, e nem precisaria, né, porque estaria de passagem. Então, foi instituído o cartão para turista. Então, nós temos o cartão tanto para automóveis quanto para motocicleta. Num segundo momento, nós substituímos esse parquímetro, colocamos um parquímetro mais inteligente. Esse passou de 8 para 10 vagas, e ele conta com um relógio, que ele marca, então, eu posso acionar às 7 horas da manhã, e ele começa a descontar só no início da operação. Da mesma forma, no final do dia, se eu chego a partir das 16 horas, o equipamento entende que o sistema termina às 18, na medida que o tempo vai passando, ele só transfere para o equipamento o tempo necessário até o final do período de cobrança. E ele também aceita moeda, né? Então, de maneira que a pessoa que tem moeda pode fazer a recarga do bottom. Então, esse é o equipamento, ele é um equipamento compacto para 10 vagas. Hoje nós estamos fazendo uma substituição desse equipamento. Esse é um equipamento também de 10 vagas, aceita o bottom, aceita moeda e vai aceitar também o smart card. Então, quem quiser utilizar cartão, é igual cartão de banco, é semelhante, né? Pode optar em usar o cartão. Esse vai ser o cartão, foi definido junto à prefeitura, vai ser esse layout. Nós estamos ainda definindo o layout do verso, que são as instruções de uso do equipamento. Nesse período, nós instituímos também um outro sistema, que é o Digipare. Embora seja um sistema bastante prático, auxilia bastante na operação do sistema, poucas pessoas ainda têm utilizado. Então, a pessoa entra no site, digipare.com.br, faz o cadastro, lançando o CPF, a placa do veículo, faz o cadastro e pode adquirir os créditos, tanto via internet, no computador, quanto via smartphone. Então, feito o cadastro, ali tem o menu, a pessoa pode escolher o que quer, se quer acionar, quer cadastrar, quer trocar placa de carro, quer trocar o número do celular, que às vezes a pessoa troca o número do celular, então entra ali no menu e escolhe o que fazer. O acionamento pode ser por smartphone, tablet, URA, né, que é Unidade de Resposta Audível, pode ser com telefone fixo. E tem uma vantagem ainda esse sistema, porque a gente pode escolher o tempo e também pode programar para que 10 minutos antes de terminar o tempo, ele manda uma mensagem dizendo, olha, o seu tempo está terminando, tem só 10 minutos ou tem só 5 minutos, a pessoa tem um tempo ainda para se programar, se renova ou se vai desocupar a vaga. Esse aqui é um extrato de uma utilização que eu tenho uma conta, então, sempre que eu quero dar uma olhada, eu vou lá e tiro um extrato da minha conta. A fiscalização nossa também, antigamente era uma fiscalização manual, assim como todas as operações de estacionamento rotativo, era uma fiscalização manual. Nós, aqui em São Bento do Sul, na época, nós inovamos, iniciando com a implantação de parquímetro, que mais tarde nós passamos para
cobrança por tempo real. Aqui em São Bento do Sul, foi o primeiro município brasileiro a implantar a cobrança por tempo real, minuto a minuto. Mas, ainda assim, a fiscalização era feita manualmente, onde a orientadora, ao constatar qualquer irregularidade, fazia a emissão do aviso de irregularidade. Quando essa pessoa procurava para fazer a regularização, essa regularização também era totalmente manual, com emissão através de bloco. Com o tempo, nós mudamos o sistema de fiscalização, porque, na época, a fiscalização manual era muito questionada, porque ficava a palavra do usuário contra a palavra da orientadora e dava muita discussão. E aí nós optamos, então, para implantar o sistema de fiscalização online. O nosso sistema é fornecido pela empresa Ariatec, de São Paulo, que tem a ISO 9000, é homologada pelo Denatran, por ter cumprido as determinações do Denatran, portaria 1279, e o termo de homologação da Ariatec é de número 101, do dia 19 de maio de 2016. Essa homologação é renovada de 2 em 2 anos. Então, a orientadora sai na rua com um equipamento, ela tem acesso ao banco de dados do Detran, nesse equipamento que está online com o servidor, ele tem o horário de Brasília, georreferenciado, latitude e longitude, a orientadora registra todas as imagens, tanto do veículo, quanto da vaga, quanto do equipamento. O sistema funciona em tempo real, transmitindo, enviando e recebendo todas essas informações, e tem acesso ao banco de dados do Detran de Santa Catarina e de alguns outros estados brasileiros. Ao longo desse período que nós estamos operando, como eu disse lá no início, houveram algumas alterações de procedimento. Como eu coloquei, a fiscalização manual gerava uma série de questionamentos e houve, embora estivesse funcionando já há muito tempo, os funcionários, as orientadoras, ao constatarem a irregularidade, emitia o aviso de irregularidade, que poderia ou não ser regularizado dentro de um determinado prazo. Não sendo regularizado, era encaminhado para o Departamento de Trânsito para a emissão do auto de infração com base naquele aviso de irregularidade. Esse procedimento foi questionado pelo Ministério Público, que ingressou com uma ação civil, alegando ou questionando a forma de atuação das orientadoras. Foi concedida a liminar, determinando que as orientadoras não mais emitissem esse aviso de irregularidade. Nós ficamos um período sem a emissão do aviso de irregularidade, porque elas estavam proibidas em razão da liminar, né? Então, nós tivemos em um período no centro da cidade que virou praticamente um caos, porque não se podia notificar aquelas pessoas que se encontravam irregularmente. E aí muitas pessoas passaram a permanecer o tempo todo ocupando a vaga, porque não havia penalidade.
Em dezembro de 2009, após acordo com o Ministério Público, Polícia Militar e Prefeitura, houve uma mudança, né, nessa forma, encontrou-se uma forma de operacionalizar novamente o estacionamento rotativo na cidade, porque havia necessidade. Nessa solução, era feita a aplicação do auto de infração de trânsito diretamente pela Polícia Militar. Os policiais militares que emitiam diretamente o auto de infração de trânsito para aquelas pessoas que estivessem ocupando uma vaga irregularmente, que eu, particularmente, acho que é uma penalidade muito rigorosa, em se tratando de ocupação de uma vaga de estacionamento. Então, na época, muita gente reclamou, procurou a imprensa, dizendo que era excesso de rigor e que tinha que se encontrar uma outra solução que não fosse tão rigorosa assim. Houveram algumas reuniões no Ministério Público, Prefeitura e a concessionária, e foi sugerido, inclusive, na época, que voltasse a permitir que houvesse a possibilidade de regularização novamente. Mas nessa nova solução, a aplicação do aviso de irregularidade por uso irregular da vaga deveria ser feito por um agente de trânsito. Então, o município se comprometeu, na época, a contratar 12 agentes de trânsito que pudessem acompanhar as orientadoras para fazer a fiscalização. Então, era 12 agentes de trânsito para 12 orientadoras de estacionamento. Então, dessa forma, ao constatar a irregularidade, a orientadora passava os dados da irregularidade ao agente de trânsito, constando a irregularidade, a localização, o veículo, tudo. E o agente de trânsito que passou a emitir o aviso de irregularidade. E a orientadora continuou regularizando normalmente. Então, o condutor notificado teria um prazo para efetuar o pagamento daquela notificação, teria que regularizar. Os avisos de irregularidade não regularizados dentro desse prazo era encaminhado, ou passou a ser encaminhado ao Departamento de Trânsito, para, com base nesse aviso, emitir o auto de infração de trânsito. No começo, nós tínhamos 12 agentes de trânsito, conforme acordado, para 12 orientadoras. Mas a cidade foi crescendo, outros problemas de trânsito foram ocorrendo, execução de obras no centro ou nos bairros, e os agentes de trânsito tinham que assumir esse trabalho. Ao longo do tempo, esses agentes foram designados, então, para outras atividades, e atualmente nós ficamos muitos dias e muitos horários sem agente de trânsito. A gente entende que hoje, quando outras atividades não requer todos os agentes, os que sobram vão para o estacionamento rotativo. Inverso daquilo que foi acordado no início. Então, nós temos aqui a quantidade de veículos irregulares que as orientadoras encontram
no decorrer do dia. Nós fizemos um levantamento de janeiro para cá. As orientadoras encaminharam lá 39.361 chamados de irregularidade. 7.939 foram emitidos pelos agentes, os próprios agentes cancelaram 1.280 e foram, então, emitidos 6.659, ou seja, 16,92%. Isso significa que em torno de 83% do trabalho das orientadoras foi perdido. Então, aqui é um resumo dos avisos emitidos pelos agentes de trânsito, os próprios cancelamentos e o total útil. Teve mês aí que teve 28% dos avisos emitidos que foram cancelados, né? Então, é um número de cancelamento muito grande para um número de emissão muito pequeno. Se nós considerarmos que já perdemos 83% dos chamados, que só 17% foram efetivamente emitidos, considerar que nós temos uma média de mais de 16% cancelado, é muito grande. Ou seja, o aproveitamento mesmo, a fiscalização, não é efetiva. Em relação ao valor da regularização, há muitos anos atrás, esse valor foi fixado em R$10. Aquelas pessoas que são notificadas pagam o valor de R$10 e recebem 5 cartões, ou 5 horas em crédito. O valor da hora foi sendo reajustado, mas o valor da regularização permanece em R$10 há muitos anos. Corrigindo esse período, nós chegamos lá que teríamos um valor de regularização de 10 horas, ou R$18 hoje. Em razão da fiscalização e em razão dos valores dessas duas coisas junto, a gente diz que é muito mais vantajoso não pagar o sistema, que, pela falta de fiscalização, muito provavelmente, essa pessoa vai ser notificada. Então, a gente fez aqui um comparativo de algumas situações. A pessoa que não aciona o parquímetro, como não tem agente de trânsito, não há emissão de aviso de irregularidade. Assim, o condutor não paga para estacionar, né? Muita gente faz isso porque sabe que não tem fiscalização. Situação 2. O condutor efetua o pagamento no momento em que ocupa a vaga. Quem faz isso vai pagar R$ 1,80 a hora. Se ficar 2 horas, essa pessoa vai pagar 2 horas R$ 3,60. Só lembrando que o pagamento é por tempo real, minuto a minuto. Aquela pessoa que sair antes resgata o tempo restante não utilizado. Situação 3. O condutor que não efetua o pagamento no momento da ocupação da vaga, ocorrendo a emissão do aviso de irregularidade, tal condutor pode permanecer estacionado por 2 horas. Após receber o aviso de irregularidade, pela legislação, ele pode ficar com aquele aviso de irregularidade naquela vaga por 2 horas. Se essa pessoa vai regularizar hoje, paga R$10 e recebe 5 horas em crédito. 5 horas a R$ 1,80 dá R$ 9. Então, a pessoa está pagando R$10 e está recebendo R$ 9 em crédito para uso futuro. Se a pessoa pagou R$10 e recebeu 9 em crédito, pagou
R$ 1 pelas 2 horas. Ou seja, 50 centavos a hora que permaneceu estacionado. E isso incentiva as pessoas a não utilizar. Primeiro, porque não vai ser notificado. E se cair naqueles 17%, vai pagar e ainda vai ter um bônus, porque ao invés de pagar R$ 3,60 por 2 horas, vai pagar R$ 1. Então, essa é uma das distorções que ocorreu ao longo desses anos. Então, há a necessidade urgente de corrigir essa distorção, essa anomalia, né, que ocorreu ao longo do tempo. Então, nesse sentido, o município encaminhou para essa casa o projeto de lei número 31, do dia 21 de junho deste ano, a razão pela qual eu agradeço a essa casa de ter me dado essa oportunidade de vir fazer essa explanação e justificar o que ocorre no estacionamento rotativo hoje. Então, esse é o projeto de lei. Eu fiz, para aparecer melhor, o que está sendo pedido, que, na verdade, o município está pretendendo alterar aqueles R$ 10, que está em valor fixo há muitos anos, para 10 horas de estacionamento. 10 horas, R$ 18. E a cada vez que ocorrer o reajuste da hora do crédito, automaticamente elevaria o valor da regularização. Há um detalhe importante aí, que da forma como estava, com R$ 10 e recebendo 5 horas, os motoristas, os condutores de veículo tinham um grande benefício. Agora, os motociclistas não, porque a hora da moto é metade da hora do carro. E, na regularização, o motociclista era penalizado porque pagava o dobro. Né? Porque pagava R$ 10, o motorista recebia R$ 9 de crédito e o motociclista R$ 4,50, ele estava sendo penalizado. Com essa medida, nós conseguimos tratar de forma igualitária, tanto o motorista quanto o motociclista. Bom, era isso que eu gostaria de esclarecer e justificar o envio desse projeto de lei para essa casa e pedir a aprovação. Obrigado a todos. Hélio, por favor, se puder permanecer um pouco aí. O vereador Fernando Malon, o projeto deu entrada nessa, foi lido aqui, né, foi o recebimento dele. Nós não pautamos ele porque nós queríamos primeiro vir, inclusive eu passei informações ao diretor da casa para que não pautasse projeto antes de nós lhe ouvíssemos aqui. Eu vou deixar aberto rapidamente para alguns vereadores que queiram fazer algum questionamento. E eu vou iniciar, então, fazendo um questionamento. Tudo bem, eu já li o projeto, já vi o projeto, a gente já conversou, mas eu estou vendo que os senhores estão fazendo uma troca do negócio do cavalete lá do paquímetro. Eu gostaria de saber se não há possibilidade, porque eu acho, para mim é contramão, contrassenso, uma série de coisas. Por exemplo, eu vou citar um exemplo. Por causa disso, a minha pergunta vai ser essa. Assim, não há possibilidade de colocar um paquímetro nas vagas de cadeirantes? Sabe por quê, Hélio? O senhor há de convir comigo. Por exemplo, eu vou citar o paquímetro instalado ao longo da rua Wolfgang Hamann, a rua da Caixa Econômica Federal, onde o paquímetro, a vaga de cadeirante está em frente à Caixa. Tudo bem, o local exato tem que ser ali. Mas o paquímetro está longe dali. O cadeirante tem que sair dali, tem que se deslocar até lá em cima, na antiga casa do falecido Lauro Zima ali, e se deslocar 2 vezes.
uma para acionar ele lá em cima, com ou sem chuva, tanto faz, e na volta para ir lá tirar o crédito que ele não tem direito. Né? Então, eu gostaria de fazer essa pergunta, se não há a possibilidade de fazer um estudo para colocar esse paquímetro, pelo menos nessas vagas de cadeirante, que ele ficasse. Porque os demais, que não tem problema nenhum de saúde, podem se deslocar aí 20, 30, 100 metros, não tem problema nenhum. A maioria vai estar favorável a isso aí. Eu acho que teria que haver um estudo assim, da parte dos senhores, para favorecer essas pessoas, que levaram azar na vida, hoje são cadeirantes, têm problemas, são especiais. E aí a gente tem notado, assim, principalmente o movimento ali na Caixa Econômica, né? A vaga é ali em frente à porta, não tem problema nenhum, mas o paquímetro está muito distante. Então, essa seria uma. E depois eu só queria perguntar também. A questão, hoje, não existe mais a gente acompanhando as monitoras não existe, né, Hélio? São Quer muito dizer, poucos, existe a gente, muito mas não poucos, acompanha. né? Como eu disse hoje, né? Inicialmente, a intenção era de que fosse contratado 12 agentes de trânsito para atender as 12 orientadoras em razão de decisão judicial. Tá? Mas, como eu disse, ao longo do tempo, os agentes foram assumindo outros trabalhos e a razão principal da contratação, que era 12 agentes de trânsito para 12 orientadoras, ficou para um segundo plano. Né? Então, a gente vê hoje que tem muitos problemas no trânsito, a cidade cresceu, a frota cresceu muito, tem muitas obras e precisa de segurança. Né? Em razão disso, os agentes foram deslocados para outras atividades e nós, muitas vezes, nós temos muitos dias e muitos horários que nós não temos agente de trânsito. E essa informação se dissemina tão rápido que muitas pessoas, ao tomar conhecimento disso, não utilizam mais corretamente o sistema. Né? Essa é uma razão. A outra razão, né, como eu coloquei ali, que é muito mais vantajoso deixar de pagar inicialmente o sistema quando estaciona e deixa para ver o que acontece. Se eventualmente for notificado, vai pagar e ainda vai pagar mais em conta do que se tivesse pago quando estacionou. A outra pergunta é em relação às vagas de cadeirante. Não vemos problema algum em colocar o parquímetro próximo a essas vagas. A gente já sabe da dificuldade que eles têm. Podemos fazer esse estudo sem problema e aqueles que for possível colocar perto das vagas, vamos atender. Fico agradecido aí pela sua colocação, até porque, como eu disse, mas, graças a Deus, né, tudo bem, não tem problema nenhum. E essas pessoas, realmente, nós temos que olhar com carinho. Né? Então, se a empresa puder fazer, pode ter certeza, pode contar também com a Câmara de Vereadores, vamos analisar com cuidado, com carinho, também não queremos que os senhores trabalhem aqui com prejuízo. Pelo que a gente viu aí, eu sei porque quando eu comprei o bottom, logo no início que os senhores implantaram o sistema, era R$5 e continua R$5 até hoje. Eu até achei estranho que isso não aumentou. Para mim foi uma surpresa saber que tantos anos não houve custo maior, né? E nós sabemos que são importados, isso aí, né? Exatamente. Importado, não é fabricado no Brasil, e essa importação custa hoje, como o senhor colocou, a gente sabe, R$12, né? Está vendendo por 5, então está pagando para fazer o serviço. Mas vou deixar aberto para algum outro vereador Fernando Belicinski, por favor. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, senhor Hélio, né? Isso. Levando em conta o que o presidente comentou em relação às vagas para idosos e deficientes, na lei está que são 570 vagas, é isso? Como? É na lei ou por licitação? Está na licitação. Na licitação. Isso, pode ser aumentado. Não, até eu estava analisando
nesse sentido ali, que de 5%, ficou ali 5,1% para idosos, né? Isso, isso. E 2,6% para deficientes, certo? Sim. Isso vai dar 44 vagas, mais ou menos isso aí, né? E levando em conta essa consideração do presidente, se a gente fizesse uma análise em conjunta, dentro da lei, é claro, da possibilidade da não cobrança de idosos e deficientes, claro que, dada a proporção ali, por exemplo, 5% está na licitação, aumentasse o número de vagas e não cobrasse essas vagas de idosos e deficientes. Existe essa possibilidade? Desde que a gente consiga restabelecer o equilíbrio econômico, financeiro inicial do contrato, eu não vejo problema, né? Eu vejo assim, transporte coletivo. Se tem alguém que vai ter algum benefício, o restante das pessoas que pagam vão pagar por aquele que vai usufruir desse benefício. Desde que nós estamos falando aqui hoje que o contrato encontra-se desequilibrado, né? Então a gente tem que buscar encontrar esse reequilíbrio para poder oferecer, primeiro para manter o contrato, né? Que o contrato termina daqui 3 meses. Se nós não encontrarmos equilíbrio até lá, lamento, mas a gente não renova. Né? Feito isso, é que nós podemos conversar a respeito de outros benefícios. Eu não vejo problema, desde que mantido o equilíbrio econômico-financeiro. Sim. Não, é uma ideia que eu estava analisando aí, porque não deixaria, por exemplo, vou deixar de cobrar dos 44 e vou manter nos 570 vagas. Não, proporcionalmente aumentaria o número de vagas, deixando essas que já existem de idosos e deficientes livre, né? É uma ideia que tem para a gente ter. Não fica descartado, a gente pode discutir, sim. Em relação aos postos de venda, o senhor sabe me dizer quantos tem hoje no município? Se eu não me engano, são em torno de 30 postos de venda. A Denise, que está aqui, que pode dizer. 27, Beleza, então, da minha parte, a princípio... Nós temos visitado os estabelecimentos comerciais, a Denise, que é a nossa coordenadora aqui, tem visitado com bastante frequência. Seria interessante que a gente pudesse ter um estabelecimento que fosse nosso posto de venda a cada face de quadra, mas é muito difícil, não se consegue. E a gente que... Eu, particularmente, não lembro de algum ponto. Então, agora tem a opção da moeda também, só que precisa ser bem explicado também, que é uma opção boa, né? De carregar através da moeda, tem a né? questão da moeda e tem o Digipare também, né? Então, com o Digipare, nós temos que fazer uma campanha. Isso é um pecado nosso, né? Que nós oferecemos o benefício, mas nós acabamos não divulgando tanto quanto deveria, né? A gente assume aqui o compromisso de intensificar essa campanha. Ok, obrigado, senhor. Vereador Fernando Malon, por favor. Obrigado. Eu quero só retocar aqui o vereador Fernando Lichinsky. Foi instituído em 2006, né? 2006. 2006. Foi feita a licitação, e a sua empresa ganhou e desde então vem se mantendo. E na época, vereador Vilichinski, o vereador Sérgio Seleschi, já falecido, ele chegou no dia para conversar comigo sobre isso, essa questão, a sugestão de isentar os idosos e cadeirantes. E eu não concordei. E justifiquei pelo seguinte: o meu pai era idoso, ganhava mais que nós dois juntos. Só porque ele é idoso, ele tinha direito à isenção, ele tinha mais dinheiro que nós dois 2 vezes juntos, né? E estou dizendo do meu pai. Quem tem carro parte do pressuposto que já tem uma certa vantagem. Claro, na questão do transporte coletivo, aí não. Aí sim eu acho que é a situação. E até o Estatuto do Idoso fala, essas coisas todas. Neste ponto eu não concordo com o senhor, porque, como o senhor disse, isso vai ter que ser jogado para os demais. Os outros vão pagar. Então, nesse sentido, eu não concordo. O sistema
Eu tenho orgulho desse sistema que foi implantado na nossa época, e eu lembro que eu não queria o sistema de raspadinha, mas não podia exigir que não fosse raspadinha. E aí foi criado um critério de pontos, né? Que tivesse um sistema eletrônico que tinha mais pontos na técnica e preço da licitação. E a sua empresa ganhou. Parabenizo a primeira gestão do prefeito Magno Baumann, porque aí mudou muito a questão do minuto a minuto, isso foi muito importante. Essa questão agora do relógio, muito bom, funciona mesmo. A questão das moedas, o vereador César Godoy eu vi alguma matéria nesse sentido, estava tendo problema. Tinha umas moedas que eles dão, ela cuspia, a máquina cuspia, né? Ela não aceitava, ela devolvia, não tinha jeito. E isso também é uma questão. Existem problemas pontuais, sempre existem alguns problemas pontuais. Às vezes é falta de uma monitora na rua, a pessoa está esperando, tem esses problemas. Mas o senhor colocou da questão no período que não teve a cobrança. E, de novo, o pessoal ficava eles nunca param o carro na frente da sua loja, eles param o seu carro na frente da loja do vizinho. E o vizinho para na frente da loja do outro. O sistema rotativo é para isso. O nome já fala rotativo, é para ter possibilidade das pessoas estacionarem. E existem vagas sobrando, vamos dizer assim, né? Existem condições de você estacionar. Se talvez não onde você quer, um pouco mais adiante, dá para fazer. Eu recebi muitos elogios ao longo dos anos por conta do seu sistema. Ele é muito bom. Tem questões pontuais, precisa ser arrumado. Não é nem melhorado, às vezes é só arrumado, consertado alguma coisa que a coisa funciona. O senhor disse, entrou esse projeto aqui, isso vai resolver o seu desequilíbrio contratual? Só esse item, não. Nós estamos tratando com a prefeitura a questão dos agentes de trânsito, a questão da tarifa, o bottom, que hoje ainda nós compramos por R$ 12,50, nós temos que trazer de Dallas, nos Estados Unidos, temos que pagar todo o transporte, toda a taxa de importação, o chaveiro, que nós temos que mandar confeccionar, montar, distribuir, e hoje nós estamos passando aí de R$ 5,00, que foi fixado na sua época e ficou congelado por 11 anos, né? E agora é que nós estamos equiparando o valor de venda ao valor de compra, né? Sem impostos. Sem os impostos. Certo. Então, nós vamos vender a R$ 12,50, em cima disso tem o repasse da prefeitura, tem ISS, tem PIS, COFINS e todos os impostos. Última coisa. Se não tiver maior fiscalização, o senhor disse que o equilíbrio não vai ser restabelecido, vai ser minorado o desequilíbrio. Por que o risco desse sistema? O senhor está falando em quantos por cento? 20% que é penalizado efetivamente? Hoje, nós consideramos assim, tem um índice de eficiência dos nossos funcionários, tá? Que, em média, é de 80%. A gente vê, então, que 20% de ineficiência. Desse total, 83% dos que as orientadoras encontram como irregular, os agentes não encontram, né? Ou seja, tem 17% de eficiência apenas. Então, é muito importante que a gente consiga esse conjunto de alterações, mais agente de trânsito, para mais fiscalização, ter alguma penalidade, porque hoje só tem benefício, né? A gente mostrou aqui que quem não paga é beneficiado, né? Então, são essas coisas aí que nós temos que tentar melhorar. Aquela tarifa de 11 anos atrás foi se defasando,
Nós estávamos até recentemente a uma tarifa de R$ 1,60, R$ 1,50, né? Agora que foi para R$ 1,80 e R$ 1,90, se nós aplicássemos a inflação do período, nós estaríamos em 2,23. Além de que nós fomos penalizados, porque, embora a licitação preveja um reajuste anual, nós ficamos muitos anos sem reajuste. Esse último reajuste, eu acho que foi após um período de 5 anos. Nesse período, nós tivemos uma inflação alta. Né? Só nos últimos 5 anos, nós tivemos um aumento na folha de 57%. Né? Então, a gente vê aí que essa defasagem, nesse período, comprometeu muito o equilíbrio econômico do contrato. A prefeitura tem acenado com a possibilidade de aumento de agentes de trânsito? Tem gente concursada esperando? Sabe? Que eu saiba, tem. Que eu saiba, tem. Não sei se confere a informação, né? Eu sei que, na época, foram contratados 12 agentes, teve agente que pediu a exoneração, e, se eu não me engano, hoje deve ter 7 ou 8 agentes de trânsito, não posso precisar, mas no estacionamento rotativo, não. Não. Tá bom, obrigado. Uma outra questão que eu gostaria de ressaltar é em relação às moedas que o equipamento estava rejeitando, né? São os seletores que estavam instalados nas máquinas. As máquinas, só para ter uma ideia, nós tivemos que furar o cofre embaixo, onde fica depositado as moedas, porque jogavam água dentro dele, e é um equipamento eletrônico, né? É como se a gente colocar o notebook dentro da água. Então, jogavam água, nós tivemos que furar o cofre, porque toda vez que a gente ia retirar a moeda, a gente trazia o cofre cheio de água. Foi um caso raro, tivemos que fazer os furos embaixo do cofre para drenar a água. Aquela água evaporava, subia para o display, e aí dava problema no display. Nós tivemos muito problema com palito de picolé, palito de fósforo, arruela. Isso tudo vai desgastando o equipamento. É um equipamento eletrônico. Nós pedimos para a fábrica, assim que nós detectamos o problema, nós pedimos para a fábrica do equipamento que providenciasse a troca desses seletores por outros que pudessem nos atender. Ao longo do tempo, desde o começo do ano, nós vínhamos já negociando com a fábrica, e a fábrica resolveu, então, substituir não só os seletores, mas o equipamento todo. E nós estamos instalando hoje, devemos estar com 17 equipamentos instalados. Até o final da semana que vem, nós devemos ter mais 30 equipamentos. Alguns equipamentos já vieram com painel solar para instalar nas áreas de grande demanda, né, porque o equipamento, uma hora ele acaba a bateria, e estava tendo problema, reclamação, e nós conseguimos que a fábrica encaminhasse uma quantidade de equipamento com painel solar, para que a gente possa minimizar essa questão nas áreas de maior demanda. Então, só esclarecendo, vereador, que nós tínhamos essa preocupação, procuramos na fábrica e conseguimos trocar não só os seletores, mas todos os equipamentos da cidade. Vereador Jaime, por favor. Senhor presidente, senhores vereadores, Hélio, não me delongando, eu acho que mais ou menos você já explicou ali quando há uma divergência, então, entre como que chama ali, a fiscal e Orientadora? A orientadora e a pessoa do DETRU, é que não é cobrada essa punição, essa multa, então seria isso? Na verdade é assim,
essa divergência é o que ela acha que está numa condição Não, errada, irregular? a orientadora faz a fiscalização e, encontrando o veículo irregular, ela faz a chamada. Nessa chamada, ela informa, ela caracteriza toda a irregularidade e também a localização, a rua, o número do imóvel que se localiza em frente ao veículo, tira as fotografias do veículo, do número da vaga, do parquímetro, do painel, porque ele pode estar usando o cartão de turista, né? Faz a consulta no servidor para ver se pagou via Digipare e, confirmada a irregularidade, ela envia para o agente de trânsito que tem a responsabilidade de se dirigir ao veículo e verificar se realmente aquela informação procede e imprimir o aviso de irregularidade apenas. Tá, e normalmente isso toma quanto tempo, todo esse processo? Até ser constatado e até realmente o agente de trânsito ir lá e efetivar essa... Na verdade, na maioria das vezes ele não vai. Pelos números que nós vimos ali, 83% das vezes que ele recebe, ele não vai. Não estou dizendo que é culpa, né? O fato é que não vai. Ao longo do tempo, a gente sabe que surgiram outros trabalhos e que eles são designados. E, se sobrar, aí vai alguém para o estacionamento rotativo. Certo. E quanto àquela liminar, ela já foi tomada a decisão final? Como que está? Foi um acordo, né? Foi um TAC que foi assinado e que não se altera mais, né? Não sei, eu sou engenheiro. E eu dentista, por favor. É que, na verdade, a grande discussão disso é porque as monitoras não são consideradas agentes de trânsito e não têm a autoridade para aplicar as penalidades. Esse foi o ponto. Porque se elas tivessem competência, não precisava ter agente de trânsito para fazer isso. O Código de Trânsito brasileiro não dá competência a elas. E aí começou a haver uma discussão que o que elas aplicavam não podia ser feito. E o Ministério Público entrou nesse circuito, foi nesse sentido. Ficou mais caro? Ficou, mas é uma questão de interpretação jurídica, infelizmente é isso. Certo. Só para complementar, na ocasião, havia muito questionamento a respeito disso. Posteriormente, houveram várias decisões pela legalidade da emissão do aviso de irregularidade pela orientadora funcionária de empresa concessionária. Recentemente saiu de Xanxerê. Joinville, o Tribunal de Justiça, decidiu pela legalidade. Joinville, Tubarão, Chapecó, Xanxerê, todas essas operações são mediante concessão e os funcionários que emitem o aviso de irregularidade. A nossa é uma concessão. Se enquadra perfeitamente dessa decisão que ocorreu posteriormente ao TAC daqui de São Bento. Ou seja, resumindo, se os nossos ouvintes conectados aí estiverem ouvindo, amanhã é divulgado na imprensa, novamente, as pessoas que usufruem e são aqueles ditos malandros vão ter o conhecimento desse, teoricamente, entre aspas, aí, benefício, né? Tá. Seria isso, Hélio. Eu fico até chateado com a situação que o senhor explicou ali com relação ao que é encontrado nesse parquímetro, né? Essas tentativas de depredação desses equipamentos, assim como a gente já vê a pichação e outras coisas com o patrimônio público. É uma vergonha. Obrigado. Muito bem, senhor Hélio. Nenhum vereador mais querendo fazer questionamento, nós agradecemos, então,
a sua presença nessa noite de hoje aqui, né, já dando as explicações, e pode ter certeza que na próxima sessão já estaremos colocando o projeto, então. Nós é que agradecemos aí pela oportunidade e colocamos também à disposição para qualquer esclarecimento, reclamação, qualquer sugestão que tiver, nós estamos abertos aí a receber. Obrigado a todos. Muito obrigado, senhor. Muito obrigado, senhor, pela sua participação na noite de hoje aqui nessa Casa de Leis. Pelo excesso não haverá palavra livre, né? Mais uma vez, lamentavelmente. Mas antes de encerrar, eu quero mais uma vez agradecer todos os componentes do Rotary Club de Oxford, como todos os Rotaries que têm contribuído e ajudado a comunidade de São Bento do Sul. Agradecer a presença das pessoas que nos acompanharam, os funcionários dessa casa, a imprensa que sempre nos prestigiou, os internautas, né? Nós temos aqui mais Oswaldo Randick, Marcos Roberto Gracic, Ceslavo Corsias, Leonete Milcheski, Elisa Imergan, Luiz Novaski, Benjamin Arrola, Elimar Passic, Marcos Silva, Kleber Rocha, Dino Morcelli e Vilmar Jorge Zil. Também estão nos acompanhando em suas casas. Não havendo mais nada a ser tratado, agradeço a presença do trabalho dos senhores vereadores e convoco para a próxima reunião ordinária, que se realizará no dia 14 de agosto. Encerro esta, agradecendo a presença de todos. Está encerrada a sessão.